Graças a Deus. Queria convidar o presbítero Moisés, que estará fazendo essa oração, e o pastor Jorge Paz, com toda a liberdade, pregando a palavra do Senhor. Glória a Deus. Paz do Senhor, povo de Deus. Amém. Oremos ao Senhor. Pai querido e santo, Deus poderoso, em cuja presença nós estamos. Enviamos aqui, Senhor, para te adorar. Na tua beleza, na tua santidade, Senhor, nós te adoramos. Te adoramos, Senhor, em espírito e em verdade. Tu és o único Deus verdadeiro. Tu és o único Deus que se inclina para ouvir a voz do teu povo. Tu és o único Deus que tem bênção, Senhor, para a vida, para a alma, para o espírito, para o corpo, Senhor, de cada um dos teus filhos que aqui estão nesta noite. Oh, Espírito Santo de Deus, abençoa, Senhor, o teu povo, abençoa o teu servo. Vai falar a tua palavra, Senhor, e que a tua palavra ache guarida, lugar em nossos corações, pois queremos, Senhor, ouvir, Senhor, e estar voltado inteiramente para ti nesta noite, Pai, em nome de Jesus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Eu quero tributar ao Senhor toda a honra e toda a glória e todo o meu louvor por essa oportunidade tão maravilhosa de poder estar aqui com os irmãos na cidade de Criciúma e desta vez poder retornar mais uma vez a esta cidade, como também a este bairro, para juntos nós adorarmos ao precioso nome de Jesus. Agradeço a saudação de boas-vindas que os irmãos nos deram aqui esta noite, a minha esposa, e quero também dizer que é uma alegria rever aqui ao pastor Davi, que é o pastor aqui à frente do trabalho. Uma alegria rever servo de Deus, sua esposa, que nos trataram tão bem da primeira vez que estivemos aqui, e rever também o nosso amigo e companheiro, o presbítero irmão Ademir, sua esposa também, que já vimos, servo de Deus, que entrou em contato para que estivéssemos aqui. Está junto de todos os companheiros de ministério que estão aqui, é uma alegria estar junto de todos vocês. Rever também nossos amigos, irmão José Ricardo, é uma alegria, servo de Deus, que louva ao Senhor, também a esposa do José, que está ali, uma alegria de revê-la. E nós, às vezes, estamos pensando neles, e até quando estamos ouvindo os seus hinos, e para nós é uma surpresa agradável estar aqui mais uma vez junto dos servos de Deus, que levam a palavra cantada para o coração da igreja do Senhor e de todos aqueles que ouvem. Deus abençoe o servo de Deus, a dupla também que louvou o nome do Senhor, Deus abençoe de forma maravilhosa. Meus amados, nós vamos fazer leitura do santo livro, da infalível palavra de nosso Deus, do livro de Abacuque, do capítulo de número 3. Nós vamos fazer menção do santo livro, a infalível palavra de nosso Deus, palavra esta que registra e que afirma que passam reis e passam rainhas, passam príncipes e passam princesas, passam ricos e passam pobres, passam negros e passam brancos, passam sábios e passam leigos, passam céus e passam terra, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Você pode dar glória a Deus por esta verdade. Mude o pregador que ganhou muitas almas para o Senhor. Na sua existência, mude quando se referiu à palavra de Deus, à Bíblia. Ele mencionou uma frase verdadeira.
ou este livro te afastará do pecado, ou o pecado te afastará deste livro. Glória ao nome de Jesus. A Bíblia é a palavra de nosso Deus, viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de dois fios, que penetra entre juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e intenções do coração humano. Você pode dar mais um glória a Deus por essa palavra? E assim está escrito no livro do profeta Abacuque, capítulo de número 3, versículos 1 e 2, diz assim: oração do profeta Abacuque, sob a forma de canto. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Amém? Amém. Podem estar assentados, por favor. Meus amados irmãos, o texto que ora nós acabamos de ler, ele é por demais conhecido de todos os leitores da Bíblia Sagrada, dentro de um trabalho de avivamento como este. O Espírito de Deus inspirou-me o coração para mencionar este texto da palavra de nosso Deus nos dias do profeta Abacuque, servo de Deus a quem Deus o chamou, ainda que um levita, que através do cântico ele louvava e adorava o nome do Senhor, mas através do cântico ele também expressava a palavra de Deus ao seu povo e a todos quanto ouviam o profeta Abacuque. Abacuque fora chamado em uma época muito difícil, em que o povo de Deus estava atravessando. Quem lê a história e quem lê o conteúdo deste profeta, que denominamos dentro de uma linguagem teológica profeta menor, e quando mencionamos ou denominamos Abacuque como profeta menor, dentro de uma linguagem teológica, não estamos diminuindo o profeta, nem tampouco sua mensagem, mas ele é denominado profeta menor devido o conteúdo de sua profecia, por ter 3 capítulos e pelo curto espaço de tempo que Abacuque profetizou os oráculos divinos ao povo de Deus. E Abacuque, quando Deus o chama para profetizar, era um período negro, era um período difícil, em que mais uma vez o povo de Deus se encontrava, porque o povo de Deus nem sempre na sua história, na sua trajetória, ele viveu de acordo à vontade de Deus por muito tempo. Meu Deus. É lamentável termos que falar isto, porém a Bíblia nos mostra
mostra a história e toda a trajetória do povo de Deus no Antigo Testamento, quando não aparecia o termo chamado igreja, porque o termo chamado igreja só aparece no Novo Testamento. Meu Deus. Mas em todo o Antigo Testamento, o termo era nação de Deus ou povo de Deus. Amém. E dentro da sua história, lamentamos quando lemos a Bíblia que Israel, reino norte, ou Judá, reino sul, nem sempre viveu dentro de uma vontade de Deus por muito tempo. Ora estava com Deus, ora estava sem Deus. Ora servia a Deus e ora virava as costas para Deus. Um dos retratos que mais mostra isto é o livro de Juízes. Mostra um retrato claro do que fora o povo de Deus no passado. Porque a Bíblia diz que quando um líder governava levantado por Deus, e ele temia a Deus e os seus mandamentos, automaticamente este líder levava o povo a temer a Deus. E a Bíblia diz que a glória de Deus estava sobre o povo, e não havia derrota na história do povo no período em que o povo temia ao Senhor. Por quê? Porque não há nada que possa vencer um povo que teme ao Senhor e que guarda os seus mandamentos, que tem compromisso com o Senhor. Você jamais verá dentro da história do povo de Deus um só momento de fracasso quando este povo temia e obedecia ao Senhor. Todas as vezes que o povo de Deus temeu a Deus, obedeceu a Deus, ainda que às vezes o número era menor diante dos seus adversários, porque a Bíblia diz que houve épocas que era uma multidão tamanha contra o povo de Deus, que a Bíblia diz que diante dos seus adversários o povo de Deus era como um pequeno rebanho de cabras, e olhava para toda a terra, e a multidão dos exércitos que o cercavam era uma multidão que não se podia contar. E Israel era como um pequeno rebanho de cabra, mas eles temiam a Deus, tinham um compromisso com o Senhor, e a batalha era vencida, porque a mão do Todo-Poderoso estava para pelejar com aquele povo, e o povo triunfava e vencia. Glória ao nome de Jesus. Eu já quero aproveitar para dizer uma verdade na minha introdução. Enquanto temermos a Deus, e enquanto nós tivermos compromisso com a Bíblia, na nossa história não terá derrota. Escute, eu não estou falando isso aqui para emocioná-los, não. Estou te pregando verdade da Bíblia. Enquanto eu e você temer a Deus e tivermos compromisso com a palavra do Senhor, em nossa história não teremos derrota. Haverá luta, e luta faz parte da nossa história. É luta todo dia. O crente tem luta todo dia, mas tem vitória em nome do Senhor Jesus Cristo, pelo temor a Deus e em compromisso com o Senhor. Amém, Jesus. Mas quando morria este líder e levantava-se um líder que não temia a Deus nem sua palavra, a Bíblia diz que o povo fracassava. A Bíblia diz que o povo perdia as suas batalhas, não conseguia vencer, não vencia e não prosperava diante dos seus adversários, porque a vitória só estaria ao lado do povo se temessem a Deus e se tivesse compromisso com Ele e com sua palavra. E na época de Abacuque foi
para o profeta, porque mais uma vez na história deste povo havia um quadro caótico, negro, havia um quadro estarrecedor. Por quê? Porque a história mostra que na época de Abacuque o povo estava em declínio espiritual. Havia um declínio espiritual assustador nesta época. A idolatria estava em voga. A idolatria operava no meio do povo. Como se não bastasse a idolatria, também a prostituição estava de forma assustadora entre o povo de Deus. A prostituição estava dominando a maioria do povo de Deus. Ora, havia declínio espiritual, havia idolatria, havia a prostituição, e a corrupção também estava dentre o povo de Deus. A maioria do povo estava operando a corrupção. O pobre era esquecido, Meu Deus! a viúva jogada de lado, Jesus de glória, tu és o órfão não era socorrido. O declínio era tamanho que o rei havia virado as costas para Deus. Os sacerdotes, na sua maioria, haviam virado as costas para Deus. Meu Deus! Os príncipes haviam virado as costas para Deus. E os profetas, na sua maioria, não mais tinham mensagens de Deus para profetizar ao povo e trazê-lo mais uma vez ao temor do Senhor. E fora nesta hora sombria, fora neste momento difícil de decadência espiritual, que Deus chama o profeta Abacuque. Meu Deus! É nesta hora que Deus o chama para profetizar. E a Bíblia diz que Abacuque se põe diante de Deus sob forma de canto. Meu Deus! Ele se põe em oração sob forma de canto diante de Deus. E quando ele está lá orando sob a forma de canto, de repente a Bíblia diz que Deus fala com Abacuque. E quando a voz de Deus soa a Abacuque, Abacuque para ouvir a voz de Deus. E quando ele ouve a voz de Deus, Abacuque disse: ouvi, Senhor, a tua palavra, e temi, e tive temor. Por quê? Porque Deus iria sentenciar o seu povo. Meu Deus! Deus iria trazer juízo sobre o seu povo, porque o pecado estava de forma assustadora, dominando e predominando entre o povo. E Deus iria sentenciar o seu povo. Meu Deus! Porque é bom entendermos isso. Por mais que a palavra pecado quase não seja pregada, por mais que a palavra pecado quase não seja cantada, por mais que a palavra pecada quase não esteja nos esboços, e sabe quem é que está contente com isso? É o diabo. É o diabo. Por quê, pastor? O senhor está louco? Não, porque o diabo sabe que a única forma de afastar eu e você de Deus e do caminho do céu é o pecado. Então ele quer que não se pregue, não se fale, não se cante, mas sempre haverá Abacuque na casa de Deus para profetizar a palavra de Deus. E eu tenho falado isso, José. Eu tenho dado às vezes com alguns cantores famosos, cantoras famosas. Eu tenho perguntado a eles: Deus não dá nada a vocês nas letras de hino que combate o pecado? Meu Deus! Que poder da... Será que Deus não inspira vocês também para combater o pecado? E uma delas me disse assim: não, pastor, eu não falo e não falo sobre pecado, não escrevo sobre pecado, porque daí eu não vou vender nada e
ter agenda. Se engana quem pensa assim. Eu já prego há 20 e poucos anos contra o pecado, e sempre terá uma porta aberta para quem fala a verdade. Eu louvo a Deus por sua vida, e eu tenho dito isso em alguns lugares, porque nos hinos deles, no repertório deles, tem hino contra pecado, tem hino que fala de juízo. Mas Abacuque era um cantor, que Deus o dirigia. E Deus fala a ele. E quando ele ouve a voz de Deus, ele diz: eu tive temor, porque Deus estava dizendo a Abacuque o que iria fazer ao povo, o que iria sentenciar o seu povo. Porque não pensamos nós que se pecarmos teremos coisas boas. O pecado só traz desgraça. O pecado só traz miséria. O pecado arruina a vida de qualquer homem, de qualquer mulher, e de qualquer igreja ou de qualquer nação. O pecado não traz coisas boas. O pecado gera morte, morte espiritual. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Mas eu quero que você entenda aqui esta noite: se você pecar, não espere coisas boas. E por mais que você só participe de noites de vitória e tarde de bênção, por mais que você só goste desse evangelho de oba-oba, mas se você pecar, escute, Deus não tem xodó na sua casa. Não, como diz alguns pregadores, xodó de Deus. Deus não tem xodó. Deus tem servos e servas na casa de Deus. E quem peca não espere coisas boas, porque o pecado sempre será julgado pelo Deus Todo-Poderoso. Deus ama o pecador, mas Ele aborrece e abomina ao pecado, qualquer tipo de pecado. E Deus iria sentenciar o povo. E Abacuque, quando ele ouve a voz de Deus, e a Bíblia diz que ele temeu, Abacuque sabia, escute, Abacuque sabia que a única coisa que poderia mudar o quadro daquele povo, a única coisa que poderia mudar a história daquele povo, era um avivamento. Meu Deus! Só um avivamento é que poderia mudar a situação daquele povo, aquele declínio espiritual. Porque a história diz que eles se reuniam, iam para os templos, mas Deus não estava no templo. A história diz que eles pregavam o Pentateuco, mas Deus não estava na pregação dos sacerdotes. Deus não se manifestava mais entre eles. Era oferecido o sacrifício de manhã e à tarde, mas Deus não recebia. Eram reuniões monótonas, frias, aonde a glória de Deus não mais se manifestava. Deus havia se retirado de dentro entre aquelas reuniões, porque o pecado predominava. O declínio espiritual era tão assustador que o povo havia se esquecido de Deus. Falava em Deus, Meu Deus! mas não tinha Deus. Jesus de glória, Tu és santo. E deixe-me, por favor. Em muitos lugares este quadro se repete. Em muitas igrejas este quadro se repete. Meu Deus de glória. Fala-se em Deus, mas Deus não está. Jesus de glória. Mostra-se que Deus vai operar, mas Deus não opera. Revivemos a época do evangelho teórico, que Deus vai fazer. Deus não faz. Porque aonde o pecado predomina, Deus se retira. Meu Deus de glória, verdade. Aonde o pecado não é combatido, Deus se retira. Pode ficar bons pregadores, bons oradores, pode ter bons cantores, cantoras,
Mas aonde o pecado predomina, Deus não permanece nesse lugar. Você pode dar glória ao nome de Jesus esta noite. Louvado seja o nome do Senhor. E Abacuque sabia que a única coisa que poderia mudar aquele estado daquele povo seria um avivamento proveniente de Deus. Só um avivamento é que poderia mudar aquele quadro, aquele declínio espiritual e trazer mais uma vez o povo a ter compromisso com Deus. Porque em todas as épocas no Antigo Testamento, em toda a história, nos primeiros 4 séculos de nossa igreja, sempre quando o povo entrou em um declínio espiritual, Deus se retirou, mas a história foi mudada. O povo teve retorno a Deus quando um avivamento proveniente de Deus desceu a uma igreja que esperava o avivamento. Sempre na história o avivamento mudou os quadros difíceis do povo de Deus. Todos os declínios espirituais, as prostituições espirituais foram mudadas mediante um avivamento que Deus trazia ao povo. Porque o avivamento proveniente de Deus, ele muda a história de um povo, a história de um homem, a história de uma mulher. Um avivamento proveniente de Deus é capaz, escute, é capaz de trazer uma reforma. É capaz de transformar qualquer quadro negro espiritual. O avivamento, ele é capaz de mudar a história de qualquer povo, de qualquer igreja, de qualquer vida. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Sempre foi assim no passado e ainda continua a ser no presente. E Abacuque sabia, e por isso ele, sob forma de canto, ele disse: aviva, ó Senhor, aviva a tua obra. No meio dos anos a notifica, e na ira lembra-te da misericórdia. Ele sabia e entendia que um avivamento poderia trazer aquele povo mais uma vez a ter compromisso com Deus. Abacuque entendia e sabia que um avivamento poderia descer no rei, nos sacerdotes, nos príncipes e em todo o povo, para trazê-los mais uma vez a ter compromisso com Deus e a temer o nome do Senhor. Ele sabia que o avivamento poderia mudar a história daquele povo, e é por isto que Abacuque pediu a Deus um avivamento. E escute, porque eu volto a dizer, vivemos um quadro semelhante. Vivemos um período no Brasil e no mundo, escute, semelhante. Falamos em glória e quase não se vemos a glória. Meu Deus. Eu não estou dizendo que não haja quem seja portador de glória, mas eu estou me referindo que pela maioria de crentes fala-se Deus sem ter Deus, fala-se em Deus sem sentir Deus. Vivemos um quadro parecido, semelhante aos dias do profeta Abacuque. E o que é que precisamos fazer? Precisamos fazer como Abacuque e clamarmos por um avivamento. Precisamos voltar a pedir a Deus por um avivamento urgente na hora em que a igreja está vivendo. E eu vou te provar porque é que nós precisamos de um avivamento. Escute, quem olha para a nossa história, mais de 100 anos, vivemos um período de muita glória, vivemos um período de muito poder no início de nossa trajetória. Mas com o passar do tempo, as coisas foram se modificando, as coisas foram se alterando, e estamos passando por um momento muito perigoso, muito melindroso. Meu Deus. Fomos homens e mulheres, fomos homens
homens e mulheres que experimentamos a ação do Espírito de forma plena e de forma notória, que até os não crentes sabiam, porque eles viam, porque avivamento é marcado por evidência. Avivamento não é só coisas teóricas, avivamento é marcado por sinais evidentes. E vivemos uma época no passado que a manifestação da glória de Deus trazida pelo avivamento em nosso meio era tão extraordinária que até os não crentes eram alcançados. Escute, escute, escute. Vivemos época que até a polícia militar foi acionada para vir em nossas reuniões, porque havia uma manifestação de Deus tamanha entre os crentes que o não crente achava que estavam se brigando e se matando, mas não era. Era a operação sobrenatural do Espírito de Deus entre nós. Escute, escute. Uma das coisas mais difíceis hoje é ser pregador. E eu tenho orado a Jesus que não quero mais ser pregador. Estou dizendo a Jesus, não quero mais ser pregador, porque estamos vivendo uma época de pregar a um povo que se acostumou tanto a viver sem manifestações de Deus, que entra na igreja não chora, entra do mesmo jeito e sai e volta para casa. Entra na igreja